Meus amados, paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as Bíblias, como de costume, em Mateus capítulo de número 7, os versículos 24 ao 29. Graças a Deus. Mateus capítulo de número 7, os versículos 24 ao 29. Nós vamos ler a palavra de Deus como temos o costume de fazer. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Temos lido, os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Queridos, uma vez mais quero dar graças a Deus pelo fato de estar com os irmãos em mais um culto de adoração ao Senhor e também de estudo da palavra do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por estar convosco e louvá-lo também pela vida de todos os irmãos que estão aqui, para juntos adorarmos ao Senhor e estudarmos mais uma parte da palavra de Deus. Para o que, como sempre, vamos precisar da cooperação dos irmãos, no que diz respeito aos irmãos terem as Bíblias abertas, nos ajudando a ler, e também dando-nos a atenção para chegarmos ao lugar que precisamos chegar. Os irmãos devem recordar que no momento nós estamos falando sobre as prioridades do reino de Deus e começamos, ou estamos, melhor dito, falando sobre a prioridade de número 2, que é a busca em relação ao reino de Deus. Nós vamos dar continuidade ao que temos falado com os irmãos e eu gostaria que os irmãos recordassem, por certo, recordem uma forma de dizer, que na semana passada nós falamos aqui, procuramos enfatizar sobre os cuidados, ou sobre o cuidado que devemos ter em relação ao reino de Deus, no que diz respeito à nossa posição como servos de Deus, para não causarmos enfraquecimento dentro do reino de Deus, onde nós estamos inseridos. Quero lembrar os irmãos que também disse a todos que o reino de Deus, em sua totalidade, ele não enfraquece, mas na localidade, no local, ele pode ser enfraquecido, dependendo da nossa atuação, da nossa posição, da nossa conduta, dependendo de nossas atitudes. Eis o porquê, irmãos, precisamos constantemente ouvirmos a voz do Senhor, a palavra de Deus, pois como ouvimos no domingo a mensagem aqui, ela nos desperta e nos faz em casa lembrarmos daquilo que nós ouvimos e qual a posição que precisamos ter na presença do Senhor nosso Deus. Posição esta esperada por Deus e revelada para nós em sua gloriosa palavra. Portanto, meus irmãos, não vamos perder de vista que falando sobre buscarmos o reino de Deus, esta deve ser a prioridade, em segundo lugar, para nós. Primeiro, a santificação do nome de Deus. Depois, venha o teu reino, desejo existente no coração do cristão, em relação ao estabelecimento do reino de Deus. E eu disse aos irmãos, volto a repetir rapidamente, que isto não pode ficar só no passo inicial, que é a nossa oração. Aquele desejo que nós manifestamos quando nós oramos e pedimos, Senhor, que o teu reino cresça, se estabeleça a cada dia. Esta é a parte inicial
e que sempre deverá existir. Todavia, deve ser seguida por nossas ações, pela prática, pelo que nós estamos dispostos a fazer, no que diz respeito ao nosso dever como servos de Deus ou como pessoas que já fazem parte do reino do Senhor nosso Deus. Lembremos isto então, sempre precisamos observar que o reino de Deus sobre a face da terra mostra-nos, portanto, o poder de Deus agindo através da igreja, e o resultado será o desestabilizar do império das trevas ou do reino do adversário, à medida que o reino de Deus avança, se é gigantesca ou começa a crescer e ao mesmo tempo, irmãos, se torna forte em determinado lugar. Deus seja louvado por isso. Portanto, irmãos, na semana passada falamos sobre não enfraquecermos o reino de Deus, também falamos com os irmãos como trabalhar dentro do reino de Deus, em primeiro lugar, de forma ordeira, considerando os outros que também estão dentro do reino, ou que trabalham pelo reino. Citamos aos irmãos, capítulo 3, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo de número 6. Agora queremos passar para o segundo, como trabalhar dentro do reino de Deus, sendo, portanto, comprometido com o reino do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia para esta observação em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Esse versículo, inclusive, ele é sempre citado para nós, e graças a Deus por isto. Vamos mais uma vez fazer uso desta verdade revelada aqui para nós. Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 16. Os irmãos podem ler? Amém. Continue com a Bíblia aberta aí, por favor, em alguns momentos, para nós observarmos aqui. O versículo que os irmãos acabam de ler, a palavra do apóstolo Paulo, quando ele trata da questão da unidade daqueles que são membros do corpo de Cristo, dizendo em relação à minha vida, à sua vida, a todos nós observamos isto na prática, como é que o corpo do Senhor, o corpo no que diz respeito à igreja do Senhor, esse corpo místico, ele pode funcionar de uma forma eficaz. Quando todos nós que somos membros deste corpo temos comprometimento com o bom funcionamento deste corpo. O apóstolo Paulo, depois de falar no versículo de número 15, que nós devemos seguir a verdade em amor e crescer em tudo, em Cristo, que é o cabeça do corpo, ele está dizendo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós vamos observar aqui, irmãos, pois disse aos irmãos que precisamos, para trabalhar dentro do reino de Deus, precisamos trabalhar de uma forma ordeira, mas precisamos trabalhar de uma forma também com compromisso. Nós precisamos ter compromisso. Pare um pouco e pense, se o professor da escola dominical, ele chegasse aqui no domingo, sem ter estudado a lição da escola dominical, ele não poderia ajudar a mim e a você a esclarecer algumas dúvidas que às vezes nós não conseguimos sanar quando estamos em casa. Nós, eu que sou aluno, você também, às vezes estudamos lá e até procuramos entender algumas coisas, e quando nós saímos de casa, nós saímos com um propósito. Com certeza, o professor hoje, ele vai nos orientar em relação a isto aqui. Ele não é obrigado a ter resposta para tudo, mas nós sabemos que ele dedicou, ele esmerou, ele aplicou-se no decorrer da semana para que aquela lição seja entendida por você, seja entendida por mim. Pare e pense, meu irmão, você saindo de casa, um dia como esse chuvoso,
depois de um dia de trabalho, muitos dos irmãos estão cansados, o que é normal, e vir para a igreja com o corpo querendo descansar, e chegar aqui e ouvir o pregador que está perdido, que está desorientado, e ele está desorientado pelo fato de que ele não é aplicado, que ele não é dedicado, que ele não parou para pensar que você vai à igreja para ser alimentado pela palavra de Deus. Portanto, nós precisamos ter o entendimento que para trabalharmos dentro do reino de Deus, trabalhamos porque queremos o crescimento deste reino. E para trabalharmos dentro deste reino, precisamos trabalhar de uma forma ordeira, mas precisamos também ter compromisso com o trabalho. Nós precisamos ser dedicados, nós precisamos ter a nossa vida comprometida com aquilo que nós fazemos, com a responsabilidade que nós assumimos. Todos nós, meus amados e queridos irmãos, dentro deste reino, nós temos compromisso, nós temos deveres. A questão de estar na igreja é um compromisso pessoal nosso para com Deus. É um dever que nós temos de vir à casa do Senhor. O pastor, a liderança da igreja, sempre deverá nos estimular, dizer para nós, irmãos, congreguem, venham para a igreja. Sempre deveremos ouvir alguém dizer, irmãos, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, irmãos, orem, venham para a oração, irmãos, jejuem, irmãos, consagrem, irmãos, vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, vamos abraçar mais o reino do Senhor nosso Deus. Graças a Deus por isso. De forma que Paulo está dizendo que do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio, melhor dito, de todas, sem exceção de uma sequer, você, olhe para cá, a igreja com certeza teria mais resultado se cada membro operasse da forma como ele deveria operar. Ele fosse comprometido da forma como espera que ele comprometa. Pare e pense um pouco, irmãos. Se o professor da escola dominical chegar na classe, dedicou toda a semana, aí vamos passar para o outro lado. E quando ele chegar na classe dele, não vem nenhum aluno. Só está ele lá. Para quem que ele vai ministrar a lição? Esta lição tem um propósito, ela tem um objetivo. Quantas vezes eu estava pensando sozinho comigo, ao ler agora, estudar um pouco aí essas lições que fala para nós sobre o livro do Êxodo, quantas vezes que já estudamos esses livros, esse livro, melhor dito, e quantas coisas nós estamos aprendendo nestas lições que passaram. Poucas lições que passaram aí. Lições extraordinárias, maravilhosas. Percebemos que nós estamos aprendendo mais. E vou dizer para os irmãos, quando for abordado novamente esse livro para nós estudarmos, nós vamos aprender um pouco mais. Essa é a grande verdade. Os irmãos pensaram quantas mensagens que vocês ouviram sobre o milagre de Eliseu lá com a farinha na panela. Quantas vezes você já ouviu pregar? Aqui na igreja sede, eu já ouvi várias vezes alguém abordar aquele assunto. Os irmãos viram a mensagem do domingo, caminhando para outro lado, e uma revelação extraordinária para nós, um alimento maravilhoso. Por qual razão, meus queridos irmãos? Agora analise o pregador, o pastor, a nossa liderança, ela vem para a igreja e chegar aqui, ninguém congrega, ninguém veio para congregar. Os cultos existem para nós virmos à igreja adorar ao Senhor. Nós sabemos que é impossível praticamente não faltarmos de culto, mas que nunca seja relaxamento da nossa parte, que nunca seja negligência da nossa parte. O ideal é que a nossa alma queira sempre estar na casa de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo. O fato de nós estarmos aqui, nós mostramos um comprometimento com o reino de Deus. Comprometimento para com o reino de Deus, fez com que a igreja chegasse a Guiné-Bissau, por exemplo.
E algumas pessoas já renderam aos pés do Senhor Jesus. Nós não estamos fazendo aquela obra com pensamento de retorno financeiro, porque quem investe naquele lugar, se quer retorno financeiro, pode ser daqui décadas, isso pode acontecer, mas no momento não. Logo então entramos lá, porque queremos ver almas salvas. Sabe o que a gente quer? Que o reino de Deus vá crescendo. Alguma coisa precisamos fazer para o reino de Deus crescer. Mas como é que iríamos lá, ou como é que o ministério chegaria lá, que o missionário estaria lá, se os irmãos não ofertassem? Imagine se haveria possibilidade. O seu comprometimento, você é uma junta, como Paulo está dizendo aqui. Você é uma junta, como ele está dizendo. Você é uma parte que integra, é uma parte integrante, que edifica, que constrói, que faz com que isto funcione. Aí imagine os irmãos, se nós orarmos, adentrarmos ao templo e passarmos noite em oração dizendo: Senhor, salva as almas lá. Mas se nós não colocarmos a nossa mão no nosso bolso. Eu disse aos irmãos, a oração é a questão inicial. Ela sempre deverá acompanhar as nossas ações. Nossas ações são resultados da nossa oração. Quando a gente ora: Senhor, que venha o teu reino, que ele cresça, que ele esteja sendo estabelecido a cada dia. Eu creio nisto e por crer, eu faço aquilo que devo fazer. O que é que eu devo fazer então? No aspecto das missões, eu devo contribuir. É o que os irmãos têm feito. Deus seja louvado. Imagine os irmãos como é que a obra vai para frente se todos vocês não dizimarem. Se todos vocês pararem de dizimar, alguns que não dizimam nem que a vaca tussa. Não adianta. Mas graças a Deus que alguns são dizimistas fiéis. As portas estão abertas por isso. Imagine se você não for um dizimista. Se você não dizimar. Se você não parar para pensar que no final do mês a igreja vai ter que pagar água, ela vai ter que pagar luz. Ela vai ter que pagar aluguel. E esse dinheiro não brota do chão. Mas o seu comprometimento com a obra de Deus faz você negar até a sua própria vontade. Tem dia que você quer fazer uma coisa e está tudo apertado e você diz: não, eu não vou, do que é do Senhor eu não vou tirar, porque esse é de Deus e eu sou comprometido com isto. Atenção! Como é que nós trabalhamos dentro do reino de Deus? Veja isso, sendo comprometido com o reino de Deus. Paulo está dizendo: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O comprometimento, olhe para cá. Você é bom de memória? Guarde isto. Se não é, como eu, muito esquecido, então escreva se você puder. O comprometimento, ele é o diferencial na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa descomprometida é visível. A gente vê. E não se trata da gente ficar bisbilhotando, mas o comprometimento diferencia a pessoa. Deus conhece a limitação de cada ser humano. E há um ditado que ele tem um fundo de verdade muito grande. Embora ele não seja bíblico, mas ele tem um fundo de verdade muito grande. Que Deus ajuda quem? Ah, vocês sabem o que eu quero dizer. Deus ajuda quem? Deus ajuda quem esforça. Deus ajuda aquele que dedica. Você tem limitação como eu. Quantas vezes que eu já disse aos irmãos que ainda novo, eu tinha vergonha de estar diante das pessoas. Deus me fez uma chamada, tomei conhecimento disso, e o que eu passei a fazer? Então vou dedicar-me à leitura da palavra de Deus, à oração, à consagração da minha vida. Nenhum de nós podemos ficar naquela questão: Deus me fez uma promessa que eu vou ser um pregador da palavra de Deus, e cruzar os braços e dizer: o dia que Deus tiver uma oportunidade, todo mundo vai ficar de boca aberta olhando
eu pregar. Isso não vai acontecer. Porque o Espírito de Deus, ele não faz ninguém adivinhar. É por isso que a gente vê muita lorota por aí. O Espírito de Deus nos faz lembrar aquilo que a gente aprende lendo, tá? Ou então porque nos ensinaram e a gente aprendeu. O Espírito de Deus nos faz lembrar. De forma que o comprometimento ele é visível. Pegue duas pessoas, uma descomprometida e uma comprometida, e ouça os dois falar sobre determinado assunto, para ver se você vai perceber que o fulano, ciclano ou ciclana, não é uma pessoa comprometida com a causa. Mas aquele que é comprometido, ele vai fundo, ele tem limite, mas ele sabe que Deus pode abrir o céu sobre a cabeça dele. Ela sabe que Deus pode ajudar. O que nós temos de pessoas parados na superfície porque não são comprometidos e querem trabalhar no reino de Deus, e se você colocar coisa na mão vai dar cabo daquilo, porque não tem comprometimento. Há áreas que não vai para frente de jeito nenhum, porque algumas pessoas não são comprometidas. É preciso haver comprometimento. Esse é o diferencial na vida de qualquer pessoa. Se quisermos prestar um trabalho dentro do reino de Deus, e devemos querer, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e devemos querer, porque somos súditos deste reino, fomos chamados para este reino, nós estamos dentro deste reino. Então, logo, irmãos, vamos ter o entendimento, precisamos ser comprometidos, bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos observar pelo menos duas coisas em relação a isso: o amor e a responsabilidade. O amor nos faz comprometer e a responsabilidade também nos faz comprometer. Precisamos, cada um de nós, termos amor e responsabilidade dentro do reino do Senhor nosso Deus. Terceiro lugar, em relação a como trabalhar dentro do reino de Deus. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo de número 10, por favor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Encontraram, irmãos? Eu vou pedir aos irmãos que leiam os versículos 14, 15 e o 16, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 14, 15 e 16. Terceiro lugar, como trabalhar dentro do reino de Deus. Paulo está respondendo aí, promovendo o verdadeiro crescimento do reino de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão perdendo a visão do que Paulo está falando aqui para nós. Promover o verdadeiro crescimento do reino de Deus. Olhe para cá. Promover o verdadeiro crescimento do reino de Deus não é o que a gente está vendo aí hoje em dia, as pessoas que estão, ao invés de anunciar o reino de Deus, eles anunciam a igreja, eles anunciam o nome da denominação. E nós precisamos entender que o nome da denominação não é o que tanto importa para nós, embora precisamos tomar cuidado em relação a isso. Mas o que interessa de fato para nós é que o reino de Deus cresça.
E uma das áreas muito difícil que nós temos é exatamente isso aqui, porque às vezes, se não tomarmos cuidado, nós pensamos em certos aspectos que estamos trabalhando em vão. Olhe para cá. Vamos prestar atenção em relação a isso. Quantas pessoas que nós ganhamos para Jesus, aqui em Portugal, que foram trabalhadas pelo Senhor, e que hoje não estão mais aqui em Portugal. E há algumas pessoas que ficam entristecidos com isso, que não conseguem ver o crescimento do reino de Deus com isso. Porque tais pessoas já não estão entre nós. Amados, nós trabalhamos pelo reino de Deus. Onde quer que tal pessoa estiver servindo ao Senhor nosso Deus, o reino de Deus ganhou. O reino de Deus cresceu. Nós não podemos, porque se isso fosse o entendimento, o que a gente faria? Então não vamos tentar ganhar nenhuma pessoa que não seja natural da terra, porque amanhã eles podem voltar. A salvação é para todos. O reino de Deus, ele veio para alcançar, atingir a todos. Claro que nós gostaríamos que todas as pessoas estivessem aqui. Agora o que deve entristecer-nos é se tais pessoas forem embora e desviarem. Não permanecerem no santo caminho do Senhor. Mas se eles permanecerem, irmãos, graças a Deus. E mesmo que não permaneçam, Deus usou nossas vidas para que tais pessoas tivessem o conhecimento do Evangelho. Tivessem o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Olha, irmãos, nós seres humanos somos de quando em vez pegos pensando em relação a isso. Nós mesmos nos policiamos e nos encontramos pensando assim. Mas, gente, tanto investimento na vida do fulano, do beltrano, tanta luta, tantas oportunidades foi dada, e agora a gente vê, há uns que pulam de galho em galho, vão para outra igreja. Amados, se tal pessoa foi salvo, de fato, vamos dar graças a Deus, porque esta pessoa está salva. Se não está salva, é uma coisa, mas se está salva, glória a Deus. Todo trabalhador precisa ter o entendimento que ele está na igreja, graças a Deus, ele tem que ser comprometido com esta igreja, mas ele precisa entender que a igreja faz parte do reino. Ela faz parte do reino. E o reino está aqui, na África, na Ásia, o reino está na América, onde estiver o povo de Deus, esse reino está, ele é um só. O reino de Deus, ele é um só. Eis o porquê que tanto trabalhamos na questão de que não podemos enfraquecer o reino de Deus onde nós estamos, no que diz respeito à questão da divisão, não podemos nos dividir. Nós somos igrejas, temos posicionamentos doutrinários diferentes, mas nós não somos divididos com aqueles que de fato servem ao Senhor, com aqueles que de fato estão mediante ou diante da cruz do Senhor Jesus. Paulo aqui está fazendo uma denúncia que nós observamos nos nossos dias acontecerem. Atenção a isto. Infelizmente, e a gente vê isso acontecer no Ministério Rocha Eterna, fraqueza de algumas pessoas, que dentro do próprio ministério não para, quer congregar ali, fica aqui 6 meses, na hora que não dá certo, olha, qual que é a congregação mais perto? Daqui a lugar fulano tem tantos quilômetros, vou para lá, vou congregar lá. Já teve pessoas que veio a mim pensando em congregar fora. A gente tem que deixar de ser criança, irmãos. Você vai mudar para lá? Olha o que Paulo está dizendo aqui. E há, infelizmente, até obreiros que se alegram com essas coisas. Eu já parei isso. Já teve pessoas que veio a mim, saiu de congregação, chegou aqui na sede. E não tem muito tempo, alguém procurou o pastor Luciano na minha ausência aqui, querendo vir para cá também. Irmão, você vai mudar aqui para o Catujal? Não, então fica lá, irmão. Não, esse problema resolve, aguenta a mão um tempo. Isso vai passar, isso resolve. Isso resolve. Nós precisamos ter entendimento que isto não é crescimento de igreja. Olhe para cá, os crentes de Lisboa saindo congregando aqui. Olhe para cá, os crentes lá de Samora Correia, não vou congregar lá mais não, vou congregar direto lá onde é a cabeça, lá no pastor Lifelete.
Isto não é crescimento. Crescimento é ganharmos quem está lá fora. Crescimento é quem não é salvo. Olhe para cá, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Há muitas vidas perecendo. Você não está com o coraçãozinho coçando para ir congregar no outro lugar, não, né? Se você tiver, a resposta para você está aqui hoje, ó. Algumas pessoas que até dizem assim, não, Deus tem uma obra comigo lá por um tempo. E quando acabar esse tempo dessa obra lá, onde é que ele vai ter? Dentro do mesmo ministério. Já viu uma bobeira dessa, irmão? E há alguns pastores que, desavisados, eles pensam, Deus está me aprovando, tirando a igreja do próprio ministério para congregar. Está aprovando aonde, rapaz? Vai ler Bíblia, vai ler a palavra de Deus. Vamos ter entendimento. Isso não justifica, isso é fraqueza. Eu nunca vi, vou dizer para os irmãos uma coisa, todos esses crentes que já saíram do lugar para congregar no outro, porque estão contrariados com alguma coisa, nenhum deles foi para frente. Eu quero que você me aponte um se você já viu. Eu estou falando com conhecimento de causa, como pastor presidente. Depois eu ouço os pastores dizendo, pastor, em relação a isso, você queria o problema? Você queria o negócio? Foi antes de haver a solução, agora soluciona o problema. Atenção, olhe para cá. Paulo está dizendo para nós devemos buscar o verdadeiro crescimento. O verdadeiro crescimento é quem ainda não aceitou Jesus. Eu vejo pessoas atrás de crente nosso. E pelo amor de Deus, eu já ensinei tanto à igreja, principalmente quando nós fundamos esse trabalho aqui, o quanto eu ensinei, não busque crentes de outras igrejas, isto é antibíblico. Se quiserem vir é um direito, mas não faça convite. Eles têm um pastor. As leis do reino de Deus são espirituais. E nós, se quisermos servir a Deus como deve ser, honremos a Bíblia, honremos a palavra. Honremos essas leis que foram estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Não busque pessoas de outras congregações para congregar. Se vierem, vem por livre e espontânea vontade. Esses dias eu estava observando, alguém saiu do nosso meio, foi congregar em outro lugar. Primeira vez, o pastor ligou para mim. Eu não vi, até porque ele ligou no meu antigo telefone, depois vi a mensagem dele. Pastor fulano, queria falar com o senhor. Logo eu entendi do que se tratava. Aí liguei para ele, olha pastor, é porque recebemos alguém aqui e tal, e tal, e tal. E assim, né, a minha formação é essa. Ouvir o pastor quando alguém sai de lá para vir para cá. Não, irmão, enviei para o senhor a carta. Receba, a pessoa receba e tal. Tá. O que eu quero dizer para os irmãos em relação a isso? Que em meio a 1000 você encontra um homem que faz isso. Os demais vivem convidando crentes nossos. Eu tenho irmãos aqui que vivem sendo convidados por outros pastores aí, que dizem que você vai assistir um culto lá. Mas não tem culto lá na igreja, por que tem que assistir culto lá, irmão? O que justifica você sair daqui no culto de terça-feira para ir assistir um culto lá? Se você fizer isso, você está errado. Quantos crentes que dizem, eu estou cansado, mas está querendo ir em outra igreja? Você está errado, meu irmão. E o que está me enojando são pessoas que não sabem o abeubá da Bíblia e quer defender posições. Paulo aqui está dizendo porque um problema se passava dentro da congregação de Corinto. Pessoas que estavam inchando o peito, batendo o peito, mas trabalhando em cima do que Paulo tinha trabalhado. Em cima do que Paulo tinha plantado. Você ir em lavoura que foi plantada é uma coisa, agora vai arrancar toco, meu companheiro. Vá arar a terra. Vá capinar o campo. Vai atacar ureia lá, vai colocar adubo. Vai sofrer um pouco. Nós precisamos ter o entendimento dentro do reino de Deus. Precisamos buscar o genuíno crescimento. Tira 10 crentes da congregação, não precisa ser nosso ministério não. Tira 10 crentes da igreja do ministério A, tira 10 do B, tira 10 do C. O que o reino de Deus cresceu? Foi pessoas que saíram dentro do reino, de uma localidade do reino, para ir na outra localidade. A não ser que tais igrejas não são de Deus. Mas se são de Deus, congreguem lá. Honre a liderança lá, vão servir a Deus lá. E você aprenda com isto, honre a Deus aqui, sirva a Deus aqui. Adore ao Senhor aqui. O Senhor te colocou aqui, Ele te chamou aqui, seu lugar é aqui.
Amados, até quando a gente vai ser menino? Queremos trabalhar dentro do reino do Senhor nosso Deus, então vamos promover o verdadeiro crescimento deste reino, buscando os perdidos para o reino de Deus. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Faço uma ressalva: todo mundo tem direito a ir e vir, não são obrigados. Nós já recebemos crentes de outras igrejas e daqui também tem direito de ir. Se quiserem, que o façam, mas que não sejamos nós os instigadores, que não sejamos nós os lançadores de rede. Nós somos pescadores à base do anzol. Nós somos pessoas que devemos evangelizar, que devemos fazer missões, que devemos orar para que a obra cresça. Não fique de olho na igreja A que cresceu, B que cresceu. Se de fato é um crescimento de Deus, Deus seja louvado. O reino de Deus está crescendo. Se nós não tivermos esta visão, nós já perdemos membros aqui, que foram congregar em outro lugar. A gente vai ficar frustrado. A gente vai dizer, combatemos ao ar. Quando na verdade nós não combatemos, fizemos o que tinha que ser feito. Promovemos aquilo que precisamos promover. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Nós trabalhamos pelo reino de Deus. Sempre entenda, eu trabalho pelo reino do Senhor nosso Deus. Bom, vamos passar para outra parte agora. O que nós precisamos saber em relação a este reino? Em primeiro lugar, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas agora, por favor. Evangelho de Cristo segundo o evangelista Lucas. Capítulo 17. Aleluia. 17, versículo de número 20. Pedirei aos irmãos que leia também o versículo de número 21. 17, 20 e 21, por favor. Amém, irmãos. Vamos observar isto aqui. Algo que nós precisamos saber em relação ao reino de Deus. Primeiro, nós precisamos saber que o reino de Deus, ele é invisível, porém, ele é real. Ele é real. Invisível, mas real. O reino de Deus visível, já falei isso com os irmãos quando começamos a falar sobre isso. Isso se dará na segunda vinda de Cristo. Após a segunda vinda de Cristo. Mas este momento é o reino invisível de Deus entre os homens. A igreja faz parte deste reino. Você faz parte, cada um de nós fazemos parte. Quero lembrar os irmãos, já falei isso, volto a dizer. Há muitas pessoas... Isso depende do que eles chamam aí de escolas de interpretação teológica, que dizem que o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa, devido diferença entre Marcos, Lucas, João e Mateus, quando na verdade isso não tem nada a ver. O reino de Deus e o reino dos céus é um só. Olhe para cá, o reino dos céus e o reino de Deus é um só. Não podemos perder isso de vista. Isso faz muita falta para nós. Não associe, não desassocie. Não pense que se trata de duas coisas distintas. É a mesma coisa. Eles baseiam isso só porque Mateus, 34 vezes, ele fala sobre reino dos céus e 4 vezes ele fala sobre reino de Deus. Isso é muito fácil de entender. Vocês sabem que Mateus, ele escreveu para os judeus. E os judeus não usam, não é porque eles não dão prioridade. É a questão da reverência, do respeito. Eles não usam o nome de Deus à toa. Por esta razão, a preferência de Mateus em registrar 34 vezes reino dos céus e reino de Deus 4 vezes quando houve necessidade de assim o fazer. Porém, irmãos, atenção, reino de Deus e reino dos céus é uma coisa só. Atenção, os fariseus aqui,
Eu disse aos irmãos que precisamos ter esse entendimento. O reino de Deus, ele é invisível, mas é real. Ele é real. Afinal de contas, nós estamos dentro dele. Os fariseus aqui interrogam ao Senhor Jesus. E a partir desse momento, que o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a chegada imediata do reino de Deus, ou da sua segunda vinda, quando for o reino físico. Mas, a princípio, Jesus fala que o reino de Deus já está entre eles. Porém, eles não conseguem entender. Eles não conseguem perceber a natureza disto, a verdade disto. E eles, irmãos, o interessante é que quando a gente vai analisar isso mais detalhado, você sabe que o fariseu, ele era um estudioso muito dedicado. E as escolas que os ensinavam, claro, que lhes formavam, que davam a eles visões em relação a essa questão, relação teológica, fornecia para eles o entendimento que a chegada do Messias era a chegada do reino. A chegada do reino era inaugurada com a chegada do Messias. E eles entendiam que o Messias, e as próprias escolas ensinavam isso, e eles entendiam então que a chegada do Messias, o Messias ia restaurar aquele fervor político em Israel, ia tornar ou fazer de Israel o cabeça de todas as nações. Israel seria, portanto, essa nação poderosa a nível político. Eles iam vencer os romanos, não seriam mais subjugados por ninguém e dominariam, portanto, as demais nações. Esta era a visão deles, este reino visível e não o reino invisível. E o Senhor Jesus, os irmãos sabem muito bem, já citamos isso, tanto ele quanto João Batista, disse para o povo: o reino de Deus já chegou a vós. Mas eles não conseguiam perceber isso. E Jesus dizia: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino de Deus já chegou, arrependei-vos da vossa vida errada, arrependei-vos do vosso pecado, para que tenham entrada no reino de Deus, arrependei-vos. Eles não conseguiam entender. Embora eles tivessem presenciado coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fazia. Quando nós vamos analisar a Bíblia, a palavra de Deus, voltar atrás, por exemplo, se colocado em ordem, os irmãos vão ver logo acima, Jesus cura 10 leprosos de uma vez. Algo que eles não viam. As maravilhas, os milagres do Senhor Jesus eram extraordinários. Jesus ressuscitava morto, Jesus dava vista ao cego, Jesus punha o paralítico para falar, Jesus fazia o surdo ouvir, Jesus fazia coisas maravilhosas. Mas eles ainda assim tinham o coração endurecido para entender que o que estava acontecendo era exatamente a chegada do reino dos céus entre eles. E eu penso, deixa eu pensar sem ferir a integridade da Bíblia, que eles até tinham aquela coceira no coração para crer que Jesus, mas eles acabavam pensando: ele deve ser um dos profetas. Ele não pode ser mais, porque ele não restaurou o governo de Israel. Ele não nos estimula a levantar contra Roma. Olhe para cá. Jesus vem ensinando eles a serem submissos. Jesus vem ensinando para eles: olha, bem-aventurados são os que choram. Como que um reino terrestre vai prevalecer assim? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os mansos. Jesus vem ensinando essas coisas para eles. Jesus vem ensinando para eles: não deis a ninguém mal quando vos fizer mal. Jesus vem dizendo para eles que eles precisam entender que toda autoridade vem do céu, e aí eles ficam coçando a cabeça e pensam: mas quer dizer então que Roma está no poder e Deus permite isso? Como é que fica essa coisa? Como é que a gente vai lidar com isso? Não pode ser ele o Messias. Então, no entendimento deles, Jesus não supriu todas as expectativas deles. E eles arrumaram um grupo e chegaram até a presença do Senhor Jesus. E foram para interrogar Jesus. E o pensamento deles, eles estavam certos que nesta resposta, Jesus ia deixar claro que ele não era mesmo o Messias, dependendo dessa resposta. Eles pensavam que Jesus ia falhar na resposta. Aí eles falam para o Senhor Jesus, a Bíblia está dizendo aí, a pergunta deles é: quando havia de vir o reino de Deus? Aí Jesus responde para eles: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus vai e fala para eles: o que é que vocês querem ver? Vocês estão pensando que o reino de Deus vem com aparência exterior?
Jesus no versículo 21 diz, olha, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O que mais vocês querem? Aí Jesus estava dizendo, se vocês não entenderam que o reino de Deus está no meio de vocês, o que eu posso fazer? Em outras palavras, o que eu posso fazer? O reino chegou. O reino de Deus está entre vós. Irmãos, aquela questão, o que é mesmo o reino de Deus? Já citamos aqui que nós precisamos ver, vivenciar o reino de Deus em toda a sua força. E podemos, irmãos, ver essas operações se nós funcionarmos como devemos funcionar, se nós crermos como nós devemos crer, se nós orarmos como deveríamos orar, se nós jejuarmos como deveríamos jejuar, se nós consagrarmos como deveríamos consagrar, se nos santificarmos como deveríamos santificar. Se nós, de fato, fizermos a vontade de Deus em total submissão, obediência ao Senhor nosso Deus, como deveria ser obediente, nós viveríamos o reino de Deus em toda a sua força. Há algumas pessoas que não conseguem ver nem vestígio do reino de Deus. O reino de Deus é isso aí. O reino de Deus é isso aí. Assim estavam os fariseus. Eles não conseguiam ver. Tudo o que acontecia não atingia a vida desses homens aqui. Observação que faço. Quando Jesus diz o reino de Deus está entre vós, Jesus não estava dizendo que o reino de Deus estava no coração desses fariseus. Jesus estava dizendo que o reino de Deus havia chegado entre os homens. Estava entre os homens. Graças a Deus por aqueles que perceberam que o reino de Deus havia chegado. Nós precisamos então ter o entendimento que o reino de Deus, ele não é visível. Olha, irmãos, nós temos esse grande problema. Nós sabemos que o reino de Deus está entre nós, fazemos parte dele, mas parece que isso é só uma mera informação. A gente não crê de fato, não nos apropriamos, quando digo nos apropriamos, naquilo que Deus deixou à nossa inteira disposição. Aquilo que de fato nós podemos desfrutar. Será que a vida cristã mesmo é isso aí que a gente tem? Quero incluir a minha pessoa junto com você. É isso aí que a gente tem, hoje lá em cima, amanhã lá embaixo, depois lá em cima. Será que é isso aí? A vida cristã, irmãos, olhe para cá, por favor. A vida cristã, será que é isso aí mesmo? O reino de Deus, será que é só isso aí? Que a gente não tem força para vencer o pecado? Que a gente não tem força para vencer as tentações? Que a gente não tem força para vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba? Será que o reino de Deus é só isto? Olhe para cá. Nós estamos vivendo o reino de Deus aquém do que nós poderíamos viver. Nós, particularmente, esta igreja aqui, outro dia ouvi alguém lembrando ou falando sobre cultos que nós tínhamos quando a congregação era lá embaixo. Que aquilo era uma maravilha, que o poder de Deus era extraordinário. Aí eu pergunto aos irmãos, problema se deu com o reino dos céus, ou se deu comigo, se deu contigo, se deu conosco? O problema está conosco. Lembro daquela época que esse povo orava todo dia. Cadê as orações hoje? A gente só ora debaixo de aperto, debaixo de luta, debaixo de aflição. Cadê a oração por gratidão? Cadê a oração por comungar com Deus, por relacionar com Deus, por ter prazer em estar perante o Senhor nosso Deus? A gente só vai à presença de Deus como se Ele fisgou o nosso queijo com um anzol e diz, vem, 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 vem. Quantas coisas que vão cessando no decorrer da nossa caminhada. E vão cessando por quê? Porque o reino de Deus,
Porque Deus vai fechando portas, Deus não quer mais, ou porque nós vamos mudando, vamos saindo da nossa posição. O problema, sempre precisamos entender, ele se dá do nosso lado. Falta de santidade como deveria ser. Falta de consagração, falta de oração, falta de temor a Deus, falta de meditação na palavra. Hoje, meus irmãos, são tantos problemas. Isto que se dá entre nós não significa que é próprio nosso, só nasceu entre nós e só nós temos isso. Isso é geral. Agora, precisamos corrigir. Não podemos ficar com os nossos braços cruzados. Nós congregamos, a gente vem ao culto de ensinamento exatamente para fazermos as correções que é precisa. Em que você está falhando que você ouviu aqui nesta noite? Que Deus dê graça. E a gente usa essa expressão como se Deus não desse, Ele dá. Que nós tenhamos força para tomar a posição. E às vezes a gente usa, né? Que Deus me dê graça. Ele dá. Então é como se a gente falasse assim, mas também Deus não está me dando graça, por isso que eu estou nessa situação difícil. Deus não deixa de nos favorecer. Eis o porquê que Ele sempre fala conosco, para que tenhamos consciência da nossa situação, da nossa posição. Qual é o caminho, então, a ser tomado? Qual é o caminho que nós devemos tomar? Aí o Senhor Jesus está dizendo, o reino de Deus está entre vós. Enquanto muita gente desses fariseus estava dizendo, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Tinha pessoas indo ao Senhor Jesus e dizendo, bem, mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais e maravilhas que tu faz, se Deus não estiver com ele. Está dizendo, como que eu posso fazer? Aí Jesus, necessário lhe é nascer de novo. E como que isso acontece? A gente volta ao ventre materno. Não, é aquele que não é nascido, que é nascido da água e do Espírito. Esse poderá ver o reino de Deus. Enquanto os fariseus estão de cá, cadê esse reino? Jesus está dizendo, quem nascer da água e do Espírito vai entrar no reino de Deus. E tem muita gente que vai continuando dentro da igreja do mesmo jeito. Olha, irmãos, tem muita coisa que está à nossa disposição, meus amados. Está à nossa disposição. Nós podemos viver isso. Podemos presenciar isso. A palavra, ela precisa ir na nossa alma e fazer a gente viver. Enquanto os fariseus questionavam, o paralítico estava sendo curado. Enquanto os fariseus questionavam, cegos estavam vendo. E Jesus dizia, aos pobres está sendo anunciado o evangelho, milagres estavam acontecendo, o reino de Deus expande por cá e eles estão, cadê esse reino? E eu que não vejo esse reino, eu não vejo nada físico. Veja se não é mais ou menos a nossa situação hoje em dia. Para nós tem que ser palpável. A gente chama as pessoas à frente para orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vem 10 para Jesus batizar, fica 20 de olho regalado. Eu quero ver quando ele vai ser batizado. Quase que eu te chamo de fariseu. Querendo ver uma coisa física. Mas não chamei não, viu? Só queria. Atenção. Eu já disse aqui algumas vezes, nós estamos vendo aí agora, esse mercado que faz com a fé, esse mercado que faz com as coisas de Deus, vendendo. Agora já inventaram até fragrância de pregador, com o nome do pregador. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, meu Deus do céu? Que idolatria. O homem, porventura é o homem, então quer dizer, será que quem passa aquele perfume é curado? É? Ele fica liberto de doença, fica liberto de droga, fica liberto de sei o quê. Irmãos, pelo amor de Deus, abramos os nossos olhos. Isso está acontecendo. Você não vai me dizer que você vai comprar um também, né? Então, pastor, mas assim, se eu compro de quem é do mundo, eu posso comprar de quem é de Deus. Mas a gente sabe o porquê que estão fazendo isso. Na verdade, estão fazendo para comercializar a nossa fé. Eu fiquei um dia intrigado com o negócio, porque isso aí eu estou falando do que eu vi, irmão. Eu presenciei isso aí, eu vi. Estava vendendo meia, par de meia, aquelas meia branca grossa que a gente compra 6 par aqui por 5 euros. Era esse valor que a gente comprava. Estava vendendo aquilo por 306, infelizmente é na nossa pátria, 306 reais o par. E tinha gente comprando, eu não sei o porquê do 306. Não podia ser 299, 300, por que será? Bom, não sei. 306 reais. E aí, irmãos,
Eu vi pessoas pegando 3 pares, e logo aquilo acabou. Aí quando acabou, falou, não, fique tranquilo, acabou, mas a gente vai lá e vai consagrar outras e vamos colocar à disposição de vocês. Irmãos, o reino de Deus não vem com aparência. Olhe para cá. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não, mas se eu pegar na toalha eu fico curado. Olha, o que curou aquela mulher não foi a veste de Jesus. O que curou Jesus falou que dele, de mim saiu virtude. Esse óleo que a gente unge as pessoas, não é ele que cura, não, Senhor. O texto é muito claro, Tiago diz, e a oração da fé salvará o doente. O que cura é oração. É Jesus respondendo a oração. Essas coisas parecem que existem na questão do óleo. O óleo tem que respeitar porque é bíblico. Na questão do óleo, isso é para ajudar a fé das pessoas. Mas a grande verdade, irmãos, que nós deveríamos entender que o reino de Deus está entre nós, que não precisava disso não. O poder de Deus, o nome de Jesus é poderoso, é válido. Amados, abramos os nossos olhos. Jesus está dizendo, o reino de Deus está aí, mas não é com essa aparência visível, exterior. Não, você não precisa tocar com a mão. O reino de Deus está aí, sinta. Já pensou estar perto de Cristo e não sentir nada? Oh, irmão, pelo amor de Deus, que esses fariseus estiveram com Jesus. Estiveram com Jesus. Algumas mulheres o viram naquela cena e falaram bem, quando olharam para ele, começaram a chorar. Houve aquele outro momento que aqui uma das mulheres falou para ele assim, bem-aventurado foi os seios que te amamentaram e o ventre que te gerou. Será o que aquela mulher sentiu para falar isso para Jesus? Por estar perto dele, da presença dele. E a gente sabe muito bem que tem dia que ele resolve, por bondade e graça dele, parece que abriu o céu mais um pouquinho, aí você sabe como é a presença dele. Esses fariseus estiveram na presença dele. E estava caçando o reino palpável. Cadê ele? Eu quero pegar. Cadê ele? Cadê? O que tem de gente assim, também essa fala do povo aí, não estou vendo nada. Seja você o primeiro a tomar posição. Sejamos nós os primeiros a tomarmos posições, para que vivamos o reino de Deus como ele é. Você está me entendendo, meu irmão? Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. O reino de Deus é invisível, mas ele é real. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, qual é a missão deste reino? A missão deste reino não é simplesmente criar oportunidades materiais para nós, que é o que nós acabamos de falar aqui. Nós estamos vendo isto hoje. Como se o reino de Deus, por Deus, fosse estabelecido sobre a terra. Olhe para cá. Para fornecer oportunidades a um grupo de privilegiados. A um grupo de pessoas que poderão ter o que as outras pessoas não podem ter. Inclusive essas pessoas, é através delas que eles acabam tendo essas oportunidades. O reino de Deus não veio simplesmente para nos fornecer oportunidades materiais que são passageiras. O reino de Deus é mais do que isso, a missão dele é muito maior. Lá em Romanos capítulo 14, parece que não precisa nem ler, né? Versículo 17, nós abordamos esse versículo há pouco tempo, falando sobre isso aqui. Romanos 14, versículo 17, o apóstolo está dizendo assim, olha, por causa de alguns problemas que estava havendo lá. Até o 19, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem serve nisto, serve a Cristo. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O reino de Deus tem a ver com isto, com a nossa conduta, com a nossa vida diária. Endireitar nossas veredas. O reino de Deus vem para colocar paz onde não tem. Para unir onde não há união. O reino de Deus vem para fazer essas coisas aqui, amados irmãos. O reino de Deus, atenção, não vem para criar oportunidades simplesmente materiais. Mas ele vem. Olha o que a Bíblia diz no capítulo, veja o que é a missão dele. Capítulo 1 de Colossenses.
Já vamos parar. Só mais essa citação. Capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 13. Bendito seja Deus. Olha aí o que é a missão do reino de Deus. Encontraram? Podem ler? Esse reino do Filho do seu amor é exatamente o reino de Deus. De onde é que nós estávamos? No reino das? Ah, que maravilha o que Deus fez com nós, olha. O qual nos tirou da potestade das trevas. Então você sabe de que mão Jesus te tirou. Você sabe de que mão o Senhor te tirou. Da potestade das trevas. Do reino das trevas. A missão do reino de Deus é transportar almas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para o reino do Senhor ou para o reino dos céus. Esta é a missão do reino de Deus. Empreguemos força, esforcemos mais, façamos um pouco mais, para que outros mais saia lá das trevas e venha para o reino da maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bendito seja para sempre o seu nome. Amém? Deus abençoe, irmãos. Nós vamos parar por aqui. Se coloque de pé. Nós vamos parar por aqui. Na próxima semana vamos dar prosseguimento, se o Senhor